Como eu vim parar aqui? Foi o que passou pela minha cabeça quando eu tava mais ou menos na metade desse filme. Não Olhe Pra Cima é um filme de comédia barra ficção que foi lançado em 2021 e tem 2 horas e 25 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Mari e hoje a gente vai analisar mais uma coisa da sétima arte. E a pergunta que mais repeti enquanto eu assisti esse filme é como conseguiram juntar o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence e a Ariana Grande para fazer esse tipo de filme. A ideia da obra é basicamente fazer uma sátira à sociedade, ao sistema social, a tudo em geral. E tem uns personagens assim extremamente caricatos. Eu confesso que eu amei, simplesmente eu amei. A trama se desenrola a partir de 2 cientistas que, digamos assim, furrecos, né? Porque eles são de uma universidade não tão renomada. Eles descobrem um cometa que tá vindo em direção à Terra. Mas assim, eles têm tipo 6 meses pra avisar a galerinha, pra eles se organizarem e possivelmente, sei lá, destruir esse cometa enquanto ele estiver passando. E eles começam uma luta pra contar para as autoridades dos Estados Unidos todas essas informações. Só que, tipo assim, a presidenta, ela tá pouco se lascando pra isso, porque isso não vai interferir de uma maneira positiva na campanha dela, porque ela vai se reeleger e, se eu não me engano, a reeleição dela vem antes dessa treta do cometa. E aqui já começa uma crítica a lideranças em geral, não só a lideranças dos Estados Unidos. Em seguida, eles vão para os jornais tentar conversar e meio que quebrar o sigilo que eles fizeram lá com o governo, de não falarem sobre, porque o governo tá cagando pra isso. Eles vão tentar falar nos jornais, e é uma coisa muito engraçada, porque tipo, eles falam lá, a menina dá um pitaco do caramba, que é a personagem da Jennifer Lawrence. Ela dá um pitaco, ela fica meio louca, ela vira meme. Gente, tipo, um assunto super sério. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Super sério. Aí, eu acho muito engraçado quando eles começam a mostrar os dados depois que passa o jornal e eles falam que não teve audiência, simplesmente a parte que tem um cometa vindo matar a gente não tem tanta audiência quanto o término da Ariana Grande. A cada momento que esse filme vai passando, ele é um tapa diferente na cara da audiência, na cara minha e sua que está assistindo esse filme. A obra também passa pelo negacionismo científico e pela burrice, digamos, política dessas pessoas que adotam políticos de estimação. Inclusive, o nome do filme se dá por um fato relacionado a esse negacionismo e essa questão política. Eles não acreditam no cometa até que, depois de um bom tempo que se passa, dá pra ver o cometa no céu. E aí, o personagem do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence gravam um vídeo falando assim: olhem para cima, vocês não precisam mais simplesmente acreditar em dados, olhem para cima, tem a caramba do cometa passando. E eu confesso que a imagem do cometa, ai, ficou muito bonita, eu confesso. Mas, enfim, voltando. Daí virou uma briga política, porque os políticos falam assim: ah, vocês não devem olhar para cima, porque olhando para cima, vocês estão demonstrando inferioridade, eles querem que vocês olhem para ele como se ele fosse superior. Todo mundo vai entrando nessa onda muito louca. Um fato extremamente interessante é que a presidente dos Estados Unidos nesse filme, ela é fortemente apoiada por um cara muito influente na questão de Big Tech e inovação em tecnologia. É por causa desse cara em específico que não é destruído o cometa. A princípio, eles fazem lá o lançamento dos foguetes e tudo mais para fazer as explosões. Só que do nada, no meio da rota, eles desviam. Todos os foguetes e tudo mais, eles desviam. Porque esse cara em específico, ele descobre que dentro do cometa que está vindo para destruir a Terra, existem milhões de dólares em recursos de minérios que podem ser transformados em chips tecnológicos. Simplesmente é isso. Eles decidem que não vão destruir o cometa porque eles querem meio que explorar para conseguir tirar os minérios de dentro. E outra coisa, eles não deixam os outros países explodirem o cometa. A Rússia, se eu não me engano, tenta lançar um míssil e eles explodem o míssil, a base, tudo da Rússia para eles não conseguirem destruir, porque eles falam que é propriedade americana, propriedade norte-americana dos Estados Unidos. Ninguém vai roubar dele. Voltando pro plano do querido lá para explorar o cometa, são 24 robôs barra drones que vão subir lá e meio que estourar em 30 pedaços menores, porque em tese assim é mais fácil de lidar. Essa ideia aí de separar o cometa em 30 pedaços está sendo fortemente apoiada pela população, porque eles fizeram toda uma campanha em volta falando que o cometa traria evolução
e mais trabalho pra galerinha. Só que é óbvio que não dá certo, os drones começam a desbucetear inteiro, não dá certo nada do que eles estavam planejando. Só que esse cara das Big Tech, ele já tinha, digamos assim, uma carta na manga, porque provavelmente ele sabia que ia dar errado, na verdade. Ele cria uma, digamos assim, uma nave com a capacidade para levar 2.000 pessoas para um outro planeta. Tem tipo umas câmeras de. Aquelas câmeras para criogenia, sabe? Então, tem 2.000 daquelas. Você coloca a pessoa lá dentro e ela é programada para ir pro planeta com a atmosfera, em geral, mais parecido com o planeta Terra, de forma que eles possam habitar. E o resto das pessoas, né? Porque vocês ouviram bem, 2.000 pessoas cabiam lá dentro, né? Então, o resto das pessoas que se lasque, gente, todo mundo que se exploda. E é realmente, o filme mostra todo mundo explodindo e o mundo acabando. E eu adoro filme assim. Eu adoro filme que não tenta contornar a história de uma maneira boa, mas que simplesmente mostra o fim. Nossa, morreu, acabou. Que não tem dó de matar personagem. Ah, inclusive uma coisa que eu achei o bico é que o chato, o insuportável filho da presidente, ele fica lá na Terra. Só que daí depois eu fiquei até com um pouco de dó, porque tipo, ele fica lá sentado quando eles estavam monitorando as explosões e tudo mais, e ele fica assim, ah, ela vai voltar, né? Todo mundo sai desesperado, indo encontrar a família, porque os últimos minutos juntos, e ele assim, ah, ela vai voltar, né? Ela já tá, dane-se, lá longe. Eu achei muito engraçado, a gente tava comentando com o meu noivo, que a gente assistiu junto, que parece que eles só escolheram pessoas velhas pra levar. Como que eles vão repovoar aquele planeta, gente? Essa última parte, quando eles descem num novo planeta, 22.000 anos depois, é uma vibe muito louca. Cara, é só assistindo pra entender a vibe que esse filme passa nesse momento. O filme inteiro é sem pé nem cabeça, parece que as coisas estão simplesmente acontecendo e tá indo, e a vida tá indo e tá levando. Sempre. Esse é um resumo extremamente superficial, não contém nem metade do que acontece, tem muita coisa interessante que acontece no filme. Tem FBI pra cá, FBI pra lá. Por isso eu recomendo que vocês vejam, analisem o filme, tirem as suas próprias conclusões. Isso aqui é só pra mostrar a existência desse filme. Assim, esse filme ele me causou um misto de muitos sentimentos, por isso que eu quis trazer aqui, porque tinha partes que você tava totalmente perdido, não entendendo nada do que tava acontecendo no filme, e tinha parte que eu não conseguia nem segurar a risada. De tão engraçado que era, e patético e ao mesmo tempo extremamente real o que acontecia. Chega a ser um pouco desesperador. Comentem aqui se vocês já conheciam esse filme. Deixem um gostei, falem sobre outros filmes também, outras obras pra mim assistir. Um adendo. Vocês perceberam o nome do filme, né? Não olhe para cima. Eu assisti esse filme achando que era o filme Não Olhe, que é dos mesmos diretores, se eu não me engano, de Nós e Corra, que são filmes extremamente bons, perfeitos, eu amo aqueles filmes. E eu achei que era o filme Não Olhe, porque eu confundi os nomes, sabe Deus por quê? Eu comecei a assistir, eu comecei a pensar, tá, mas esse filme tá estranho, não tá normal. Enfim, sabe quando você deixa a maré te levando? Aí eu fui assistindo o filme mesmo sabendo que tava errado. Foi uma surpresa muito interessante.